A Avenida Brasil volta a ser palco de uma cena de violência absurda. Um cabo da PM foi assassinado. Essas são as primeiras imagens do momento em que os policiais chegaram rapidamente ali na altura de Barros Filho, onde já é um local onde se tem muito roubo de cargas e de carros. Hoje, pela madrugada, a PM fez uma operação no Complexo da Pedreira, que é muito próximo ali, para combater o roubo de carros e cargas. Jackson Silva, a informação que a gente tem é mesmo roubo seguido de morte. É isso que segue segundo a DH? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Estou aqui no Complexo da Pedreira. Vou falar sobre 3 assuntos, tá? O primeiro, sobre o policial militar que foi morto durante uma tentativa de assalto, e também vou falar sobre o motorista de caminhão de cargas, que ele foi roubado, sequestrado por traficantes e também, Isabelle, os bandidos bateram nele. E logo em seguida falarei também sobre a operação da Polícia Militar aqui no Complexo da Pedreira, e daqui a pouco mais detalhes sobre isso, Isabelle Benito. Quem tá lá nesse momento é Jackson Silva e conta pra gente. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde. Isabelle, começo falando, infelizmente, sobre mais uma morte de um agente de segurança pública no Rio de Janeiro. Então, vai o nome do policial militar, o cabo da PM, Alan César Elides de Sá, de 42 anos. O que aconteceu? Eu falei com uma fonte, ele era lotado na UPP do Alemão, tá? Então, pela manhã, falei com uma fonte de lá para entender o que de fato aconteceu. Esse policial, Isabelle, é muito amigo da gente, do SBT. Depois conto detalhes sobre isso, tá? 2 horas da madrugada, ele estava lá na UPP do Alemão, conversando, trabalhando. Depois, em seguida, ele foi para casa e passava pela Avenida Brasil, aqui bem pertinho de Barros Filho, quando foi abordado por bandidos fortemente armados com fuzis. O que aconteceu? De acordo com essa fonte, os bandidos em um carro bateram no carro desse policial e fecharam o carro dele. Então o policial, na tentativa de se proteger, colocou a mão na pistola, mas não deu tempo. Ele foi atingido por vários tiros de fuzil. Detalhe, tá? Segundo essa fonte, ele chegou a sair do carro, tentou pular uma mureta de proteção, mas não deu tempo, Isabelle Benito. A gente tá vendo numa narrativa sua de um desespero, ô Dorigo, pela polícia, se tivesse qualquer suspeita de execução por ser tratado de policial, lembrando que quando é policial, mesmo na tentativa de assalto, existem vários disparos, porque vocês não tem como, a gente abandona, tem que sair, ele tava com a pistola na mão, ele seria executado, porque vagabundo faz isso. Então a gente tá vendo ali na altura, então se a polícia fala que é tentativa de um latrocínio, né, que é um roubo seguido de morte, uma Sim. Tentativa de latrocínio, que seja o que for, é porque já bateu o martelo e tem elementos pra isso, né? Sim. Isso aí foi um roubo de veículo, ele anteviu, Corolla, anteviu né? a ação dos marginais se aproximando, percebeu que alguns deles estavam portando fuzil e o que acontece? Ele esboçou uma reação. Os marginais perceberam que ele era policial e já dispararam. Então você tem um latrocínio consumado aí. Porque nessa situação, o que acontece? Ele não tem como ali, naquele local, ele até tentou correr para se abrigar, Sim. mas não teve tempo. Porque assim, você está lutando contra 4, 5 marginais, não se Cheio sabe de ao fuzil. certo. As imagens vão revelar ali. Tem algumas câmeras ali naquele ponto, a DH já tá diligenciando para olhar essas imagens, mas é muito difícil você confrontar com 4, 5 marginais de fuzil Praticamente um milagre, ao mesmo mas não tinha o que tempo fazer. e com uma arma de fogo curta, entendeu? Sendo que você não é o primeiro a disparar. Quando ele percebeu, ele esboçou a reação, mas não foi a tempo. Eu falei Guadalupe, não sei de onde eu tirei Guadalupe, é Costa Barros, né? Eu quero voltar com o Jackson, e nessa imagem me apavora bastante, porque a gente está falando 2 horas, 2h30 da manhã, né? Se eu não me engano, o momento que ele é atingido. É a Avenida Brasil, quem já passou por lá, você sempre tá com o coração na boca. Sim. É uma avenida chamada Brasil, onde você tem ali um policiamento do Batalhão de Operações de Vias Expressas, BPVE. Mesmo assim, os bandidos em determinadas localidades, e é o caso dessa localidade, o número de esticas de vagabundo nesse tipo de ação que aconteceu com o policial é sempre muito comum. Fato é que hoje tem operação numa localidade que a fama, a velha conhecida Pedreira,
que é uma velha conhecida por roubos de cargas e carros e que é o desespero de todo mundo que precisa passar pela Avenida Brasil em qualquer horário, principalmente nesse horário que o policial foi executado, né, Jackson? Isabelle, são vários detalhes, tá? O primeiro que a DH está investigando, o que de fato aconteceu, realmente foi uma tentativa de assalto, tudo indica que sim, lembrando que essa região é controlada por duas facções criminosas. Terceiro Comando Puro, onde estamos aqui, em frente ao Complexo da Pedreira também, e do outro lado, Chapadão, que é controlado pelo Comando Vermelho. Então a polícia quer saber realmente quais são os bandidos, de onde que eles vieram, por que quiseram roubar o policial. Até então não sabiam que era o policial. Agora o carro deles chama muita atenção, por isso tentaram roubar o carro desse policial militar. Agora tem uma outra informação, tá? Roubaram a arma dele, a pistola dele. E um detalhe também muito importante é que um dos bandidos estava, Isabelle, com um touca ninja, para não ser identificado. Só que na hora de correr, de fugir, essa touca ninja caiu. Então, o que a DH precisa agora nesse momento é identificar esse criminoso. Se caiu, alguém fez imagens, será que tem imagem da prefeitura que gravou esse momento também? Então, isso aí vai ser a peça-chave para identificar primeiro o criminoso que caiu, a touca ninja dele, para depois identificar os demais também, Isabelle Benito. Perguntar, Jackson, você falou que ele é um velho conhecido, policial, fiquei curiosa, mas o Dorigo tem uma informação, porque ele olhou onde você tá, você foi um ponto nefrálgico ali, é um ponto complicadíssimo onde tá ali o Jackson. A estrada de Botafogo ali, ela é permeada por várias comunidades. Tá fazendo a Botafogo ali? É, estrada de Botafogo, estrada de Botafogo. E daquele ponto ali, que é onde ele tá ali, ele tá na confluência ali, na esquina da Pastor Martin... Ele tá bem numa bifurcação. Pastor Martin aí, Luther King com estrada de Botafogo. Essa daí é Pastor Martin Luther King. Se você descer essa estrada, você sai na Avenida Brasil, né? Aquele outro lado ali é a estrada de Botafogo em direção ao centro da Pavuna, estação do metrô da Pavuna. E é onde o Jackson tá ali, tem aquele posto Shell, é a estrada de Botafogo. À noite aí, às vezes, você tem de madrugada, você tem comboios de traficantes que saem dessas comunidades para fazer esses roubos na Avenida Brasil. Então ele sai e é muito rápido, porque não tem trânsito. É o caminho deles. Ali, ó, você tá mostrando ali, então é muito rápido. Se ali é rápido hoje, agora, esse horário, você imagina sem à noite. Ali, ó, atrás daquele posto Shell ali, tem uma subida ali. Aquela subida ali... Atrás do posto de onde tá o Jackson. Do Shell ali. Tinha uma subida ali, já tinha um sticker, já tinha uma boca de fumo ali. Ali você já trocava tiros. Quando a gente trabalhava na DRFC, você já fazia incursão por ali, já tinha troca de tiro, já tinha uma contenção ali. Não sei se permanece ainda. Ali tinha, alguns anos, não sei se permanece ainda. Ali já tinha, entendeu? Já era zona vermelha, você já chegava você já tinha. Rapaz, você já tinha confronto ali, ó. Ali onde aquela tá a subida ali, ali já tinha. Atrás do posto, eita nós. É ali, ó, a subidinha onde tá falando. Tá aí a imagem dos policiais. Por isso o caveirão postado ali onde o Jackson está agora, Jack. Meu filho tá prendendo meu filho. Isabelle, quando eu falei que o policial já é conhecido, por quê? Lembra uma vez que nós entramos ali no Complexo do Alemão e mostramos uma casa com piscina, lembra disso? Pois é, foi esse policial que conduziu a nossa equipe até o local. Ou seja, é um policial conhecido, um policial que adorava o SBT Rio. A gente lamenta muito a morte desse policial. Agora, Isabelle, falando também sobre mais um assalto, tá, de um motorista de caminhão de cargas. Ontem também o motorista foi abordado por 4 bandidos fortemente armados. Adivinhem qual via expressa, Isabelle? Na Avenida Brasil. São 4 bandidos armados com fuzis. Ele foi trazido aqui, ó, para o Complexo da Pedreira. No meio do caminho, os policiais conseguiram intervir. Só que antes disso, os bandidos quiseram, ordenaram que ele batesse com um caminhão em cima de um ônibus que estava cheio de passageiros. Ele não quis fazer isso, então ele foi espancado por um dos bandidos. Olha só, Isabelle, que cena horrorosa. Eu liguei para ele ontem para saber o que tinha acontecido, ele me contou detalhes terríveis. Vamos só ouvir o que ele falou. Veja só. E olha, fui abordado com essa carreta na Avenida Brasil, bandidos fortemente armados de fuzil. Me obrigaram a andar com a carreta com um bandido dentro da cabine e entrar dentro de uma favela. Sendo que no acesso à favela tinha um ônibus arrancando do ponto. Ele mandou tacar em cima do ônibus. Taca em cima do ônibus. Eu não ia fazer isso porque uma carreta dessa ia matar muita gente naquele ônibus.
Aí foi aonde ele começou a me agredir dentro da cabine, bater com a pistola na minha cabeça, aonde ficou esse ferimento, desse jeito aqui, a camisa toda ensanguentada, a calça ensanguentada, e me levaram de acesso para dentro da favela. Mas graças a Deus encontrei os policiais que estavam lá de prontidão lá e fez a abordagem da carreta, mas o bandido conseguiu fugir. Tem uma narrativa de alguém que é pego na Avenida Chamada Brasil, apanha, toma coronhada, ouve xingo, acha que vê a morte de perto, é sequestrado, é levado, é obrigado a ficar com um bandido dentro. Isso ele contando pra gente em 40 segundos que durou essa fala dele, pra ele durou 40 horas, Dorigo. Com certeza. Absurdo essa imagem, o relato. Com certeza. É o roubo com restrição da liberdade da vítima, né? Emprego de arma de fogo, né? Por sorte, ele conseguiu se desvencilhar ali e tinha uma patrulha, tinha um baseamento da Polícia Militar, ele pediu socorro, né? E isso não acabou em tragédia. Faz bem hoje a polícia em fazer essa operação de repressão a essas quadrilhas de roubos de cargas, porque ali na região é histórico, né? Eles têm predileção por isso. E a gente tem que entender por que ali na região da Pavuna existe um polo empresarial da Pavuna, sim, né? E sempre foi um local de muitos galpões, ainda existem muitos galpões. Muitas indústrias na entrada, muitos ao galpões lado de dos carga. prédios da Fazenda Botafogo. Todo o escoamento, a chegada e saída de cargas, de mercadorias do Rio de Janeiro passa pela Pavuna. Meu Deus do então, céu. aquelas facções criminosas, elas sabedoras disso, elas direcionam a atividade criminosa delas para o roubo de cargas. A tortura também é um absurdo economicamente, socialmente, de todas as formas. Jackson, segura aí, eu já volto contigo que tem mais informações, tem operação, tem informação exclusiva. Reportagem de Jackson Silva. Rodou. Tiroteio, olha lá, ele pegou, mano, olha lá. O engarrafamento era reflexo de mais uma morte de um agente de segurança pública. Dessa vez, a vítima foi o cabo da Polícia Militar, Alan César Lídio de Sá, de 42 anos. O policial militar estava de folga e passava pela via expressa por volta das 2 horas da madrugada, quando foi abordado por bandidos armados com fuzis. Testemunhas contaram que criminosos cercaram o carro dele e tentaram roubar. Nesse momento, o policial tentou reagir e foi baleado. Ele não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu em Barros Filho, na zona norte do Rio. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. Já são 61 agentes de segurança baleados no Grande Rio somente nesse ano. 43 eram policiais militares, 21 morreram, segundo o Instituto Fogo Cruzado. Alan foi assassinado perto do Complexo da Pedreira. A Polícia Militar já tinha programado uma operação nas favelas da região. A ação teve como objetivo reprimir os roubos de carros e cargas, além de retirar barricadas. Nesta terça-feira, esse motorista de carga foi sequestrado por 4 bandidos armados com fuzis. Me obrigaram a andar com a carreta com um bandido dentro da cabine e entrar dentro de uma favela. Ele estava com esse caminhão e levava uma carga de vinho avaliada em R$200 mil. No acesso à favela, tinha um ônibus arrancando do ponto. Ele mandou tacar em cima do ônibus. Aí foi aonde ele começou a me agredir dentro da cabine, bater com a pistola na minha cabeça, aonde ficou esse ferimento, desse jeito aqui, a camisa toda ensanguentada, a calça ensanguentada, e me levaram de acesso para dentro da favela. Graças a Deus encontrei os policiais que estavam lá de prontidão lá e fez a abordagem da carreta, mas o bandido conseguiu fugir. O Complexo da Pedreira é controlado pelo 3º Comando Puro. Os bandidos roubam carros e cargas em vias expressas do Rio. O responsável pelo crime é conhecido. É o traficante Carlos José da Silva Fernandes, o Arafar. O criminoso foi preso pela Polícia Militar em novembro de 2016. Mesmo preso, ele ainda controla o Complexo da Pedreira. A ordem repassada para os bandidos Renê de Freitas Lopes Araújo, o Coelho, e o comparsa Anderson Hilário Oliveira Vicente, o Dinho. Eles são os responsáveis pelos roubos. As favelas vão continuar ocupadas por tempo indeterminado.
Ô, Jackson Silva, a gente tá vendo ali, ó, cadê? Jackson, volta aí, ó. Você continua muito próximo ali onde o Dorigo falou, que é o ponto perto do posto onde ele estava explicando que caía diretamente na Avenida Brasil, justamente que facilita essa rota aí nessa localidade da Pedreira, onde você tem também a atuação das duas facções. As duas, segundo as investigações, atuam nessa região com roubo de cargas e carros, Jackson. Isso, Isabelle, as duas facções criminosas roubam carros e cargas também. Por isso, a Polícia Militar já tinha programado uma operação aqui para o complexo da Pedreira. Veja só, os policiais já estão em pontos, né, posicionados. Há vários veículos blindados, como esse daqui também. E mais à frente também tem mais viaturas. Vamos só falar um pouquinho sobre contextualizar, né, essa região. Primeiro, controlada aí pelo 3º Comando Puro, mostra Pedro Mota. Lembrando que aqui é o Morro da Pedreira, tá? Que faz parte desse complexo também. Mais à frente tem lá o Complexo do Chapadão, que é controlado pelo Comando Vermelho. Então, a polícia vai investigar realmente de onde são esses bandidos que mataram o policial. Lembrando que essa operação não tem relação com a morte do policial. Não estão procurando os bandidos, tá? Isso ainda é uma investigação da DH. Então, a polícia vai investigar realmente de onde partiu essa ordem, de onde são os bandidos, se são do Comando Vermelho ou se são daqui também. Agora, falando sobre os roubos nessa região. Você observa, ó, há várias viaturas passando também, reforçando o patrulhamento, mas a ordem parte de quem, Isabelle? Do traficante já preso, que você conhece muito bem, que é o Arafá. Ele ocupou esse território após a morte do Playboy. Lembra do Playboy, Isabelle? Ele foi morto durante uma operação da CORE, da Tropa de Elite, da Polícia Civil, Isabelle Benito. Caraca, tu tá lembrando do Arafá, irmão. Lembra disso? Teve o aniversário do Playboy. Lembra disso, Dorigo? O aniversário do Playboy. Aí muita gente falou, pô, todo mundo sabia, mó festão. Cobraram a polícia falou, se a gente subisse, ia ser uma carnificina. Me lembro muito bem. Uma semana depois, o Playboy, numa operação, é morto. Em 2 horas, tinha o sucessor dele, que era o braço direito, que tinha até uma especulaçãozinha lá. Aí, menos de meia hora depois, a gente recebeu a informação de que ele já tinha sido morto lá dentro da favela mesmo, num confronto ali de lideranças da estabilidade que o Playboy deixa, que ficou muito tempo liderando o complexo. Aí veio o Arafá, que se estabiliza. Eu tinha esquecido dele. O cara tá preso, mas ainda... Como consegue comandar um posto tão cobiçado pela bandidagem, Dorigo? Comanda isso aí com mão de ferro. Lei do terror em relação aos motoristas ali, em relação aos moradores e pessoas ali que moram fora da comunidade. Para quem é da área policial, Arafá, mão de galinha, também conhecido como menino de ouro. Como é que é? Arafá, também conhecido como mão de galinha e... Para quem conhece a área policial sabe, Por o vulgo que dele... mão de galinha? Mão de galinha, porque uma das mãos dele, ele não tem os dedos que ele perdeu num confronto com a polícia quando ele foi lançar um artefato explosivo. Estourou no próprio. Por isso que o apelido dele também, o vulgo dele é mão de galinha. E também menino de ouro. Menino de ouro. Esse apelido, esse vulgo dele, poucos têm. Só quem investigou esse cara a fundo sabe. Caraca, olha o Arafá, eu tô aqui pensando, Jackson, você desenterrou o Arafá, porque eu me lembro muito bem da morte do Playboy, da polêmica do Playboy, que ficou anos comandando o roubo nessa região. 2 horas depois, uma treta dentro da própria facção da sucessão com o braço direito, e o Arafá, ele se coloca à frente, fica depois é preso e ainda comanda essa região. Aliás, comanda e com um índice de violência muito forte, né? Exatamente, Isabelle. Por que eu falei do Arafá? Porque ele tem 2 bandidos subordinados a ele aqui no complexo também, tá? Eu vou só chamar a foto desses bandidos pra gente botar no ar para falar realmente quem são esses bandidos. Vamos lá, tem o Coelho, que é o Renê de Freitas Lopes, e também tem o Anderson Hilário de Oliveira. São 2 bandidos, esse é o Dinho, tá? O Anderson é o Dinho. São 2 bandidos responsáveis pelos roubos de carros e de cargas. E mostramos também na reportagem o que o motorista de carga sofreu. Ou seja, bandidos, certamente daqui do Complexo da Pedreira, roubaram esse motorista ontem e o obrigaram a entrar aqui. Por sorte, os policiais faziam patrulhamento de rotina e conseguiram intervir. Porque esse motorista certamente estava refém,
ele foi espancado por bandidos e se ele fosse, Isabelle, se os bandidos trouxessem ele para cá, certamente a situação dele ficaria pior. Isabelle Benito. Valeu, Jaque. Obrigada. Olha só, é o Pedro Mota, né? Eu vi, Pedro, que você me mostrou o poste atrás onde o Rodrigo falou. Eu vi que você fechou lá no poste, todo cheio de bala, todo perfurado. Eu fico só imaginando quanto deve ter a espessura de um poste. Olha lá. Eu vi, viu, Pedro? Aqui, ó. Olha a espessura de um poste desse, as pessoas que moram no entorno, pra acertar tanto tiro, ó, de ponta a ponta. Aqui, ó, tem tiro nesse pote. Você imagina quem tá por trás, uma comunidade inteira. É terror mesmo, como diz Dorigo.